Tem mês que eu pago tudo. Juro. Pago tudo que prometi. Aí olho na conta e parece que não paguei nada. O dinheiro foi embora, mas as dívidas continuam lá. Como se eu tivesse pagando a coisa errada. Eu sempre acreditei que pagar dívida era igual tirar areia do barco. Você joga um balde fora, o barco fica mais leve. Foi assim que eu pensei durante anos. Todo mês, lá estava eu, separando um dinheiro, pagando o que podia. E todo mês, a sensação era a mesma, o barco não subia. No começo eu achava que era impressão. Ou que eu estava calculando errado. Pegava o caderno, somava tudo de novo. Fazia a conta no celular, na calculadora do trabalho. Os números fechavam. E eu pagava. Mas a dívida não sumia. Ela só mudava de lugar. Teve uma época que eu comecei a achar que dinheiro tinha prazo de validade. Que entrava no banco e evaporava. Porque eu via o dinheiro cair na conta, via ele sair para pagar as contas, e no fim, o vermelho continuava lá, aceso, piscando. Isso mexe com a cabeça da gente. Você começa a desconfiar de si mesmo. Será que eu sou o burro? Será que eu não sei fazer conta? Ou será que tem alguma coisa errada comigo? Porque pagar devia resolver. Pagar é para resolver. Mas não resolvia. Demorou muito tempo para eu entender que o problema não era o valor que eu pagava. O problema era o que acontecia depois que eu pagava. Deixa eu te contar como funcionavam meus meses. Sempre do mesmo jeito. Dia 5 caía o salário. Eu já tinha tudo anotado. Luz, água, aluguel, mercado. Era sagrado. Esses eu pagava primeiro. Depois olhava o que sobrava. E com o que sobrava, eu pagava as dívidas. Parece certo, né? É o que todo mundo ensina. Prioriza o básico, depois o resto. Mas o resto nunca acabava. Porque quando eu pagava uma parcela do cartão, na semana seguinte eu precisava usar o cartão de novo. Não porque eu fosse gastar à toa, mas porque o dinheiro tinha acabado. Aí entrava numa roda. Pagava o cartão com o salário. Usava o cartão porque o salário não dava. No mês seguinte, a fatura vinha do mesmo tamanho. Ou maior. E eu pagava de novo. E usava de novo. Teve um mês que eu paguei R$ 700 de fatura. Fiquei feliz. Achei que tinha diminuído. Quando abri o aplicativo no mês seguinte, a fatura fechou em 850. Eu paguei 700 e devia mais do que antes. Como isso é possível? Eu lembro que fiquei olhando pro telefone. Parecia que o banco ria de mim. Porque eu fiz a minha parte. Eu paguei. E o sistema respondia, paga de novo. Aí você começa a achar que o problema é o valor. Que se você pagar mais, resolve. Então você aperta aqui, corta ali, deixa de comprar uma coisa, junta um dinheiro extra, paga um pedaço maior. E no mês seguinte, a dívida encolheu um pouco, mas as contas novas chegaram. E você olha e pensa, mas eu paguei. Eu paguei tanto que faltou para a carne. Eu paguei tanto que tive que parcelar o tênis do meu filho. E mesmo assim, a dívida continua. Como se tivesse um buraco no fundo do bolso. Uma noite eu estava na cozinha, já tarde, esperando a água ferver para fazer um café.
Minha mulher tinha ido dormir. A casa estava silenciosa. E eu fiquei ali, encostado na pia, olhando para a parede. Pensando. Lembrei de uma conversa que tive com meu pai, anos atrás. Ele me disse uma coisa que na hora não fez sentido. Falou assim: filho, tem dívida que a gente paga com dinheiro. E tem dívida que a gente paga com tempo. Na época eu achei que era conversa de velho. Mas naquela noite, na cozinha, aquilo voltou. Porque eu percebi que eu estava pagando as dívidas com dinheiro, mas estava pegando emprestado tempo. O tempo que eu não tinha. Toda vez que eu pagava uma conta grande, eu reabastecia o cartão. Toda vez que eu quitava um carnê, eu usava o limite que sobrava para comprar o que faltava. Eu pagava com a mão direita e pegava de volta com a esquerda. Só que a mão direita estava sangrando e a esquerda não parava de pedir. O problema não era pagar. O problema era o que vinha depois do pagamento. O silêncio de 3 semanas. O vazio entre o dia 10 e o dia 30. Porque o dinheiro acabava, mas a vida não parava. E a vida sem dinheiro, a gente sabe como é. Ela cobra juros também. Juros de vergonha, de aperto, de deixar de fazer. A dívida não cresce só porque a gente não paga. Ela cresce porque a gente paga e fica sem nada. E sem nada, a gente volta pro mesmo lugar. Pega emprestado de novo. Parcela de novo. Promete de novo. E o ciclo continua. Depois daquela noite, eu comecei a reparar em coisas pequenas. Coisas que antes eu não dava valor. Por exemplo, quando eu pagava uma dívida, eu sentia um alívio. Mas era um alívio curto. Durava algumas horas. No dia seguinte, a preocupação voltava. Porque outra conta já tinha chegado. Eu nunca parei para pensar que pagar dívida não é só tirar um peso. É também abrir espaço. Só que eu não sabia o que colocar nesse espaço. Eu só sabia pagar. Pagar, pagar, pagar. Como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Corre, cansa, mas nunca alcança. Teve uma semana que eu decidi não pagar nada. Deixei tudo vencer. Só para ver o que acontecia. Fiquei com o dinheiro na conta. Comprei as coisas do mês sem parcelar. Paguei o mercado à vista. Abasteci o carro. Comprei um tênis pro meu filho sem precisar de carnê. Na semana seguinte, as contas vieram com juros. Claro. Mas eu percebi uma coisa: eu tinha dormido melhor naqueles dias. Porque o dinheiro tinha durado. Ele tinha ido até o fim. Eu não precisei escolher entre pagar o banco ou comprar o leite. Aí eu entendi. O erro não era pagar. O erro era pagar tudo e ficar zerado. Porque zerado é perigoso. Zerado significa que qualquer imprevisto vira dívida nova. Qualquer feira não programada vira parcela. E a parcela vira fatura. E a fatura vira aquela dívida que a gente jurou que ia acabar. Pagar não adianta se depois do pagamento não sobrar nada. Se sobrar zero, a dívida renasce. Não é castigo. É matemática. Demorou, mas eu fui aprendendo a fazer diferente. Não foi fácil. Porque a gente cria um costume de pagar tudo que aparece. Como se fosse uma obrigação moral. Como se deixar uma conta esperando fosse errado. E é errado, sim. Mas tem um limite.
Comecei a separar o que era urgente do que era dívida. Parece a mesma coisa, mas não é. Água, luz, comida, isso é urgente. Isso não espera. Cartão de crédito, empréstimo, carnê, isso é dívida. Dívida espera. Dívida negocia. Dívida a gente paga quando sobra. No começo eu me sentia mal, achava que estava sendo irresponsável. Mas aí eu via o resultado. No mês seguinte, eu tinha menos parcela nova. Porque eu não precisei usar o crédito para sobreviver. Eu usei o dinheiro que guardei, mesmo que pouco. Lembro de um mês específico. Eu devia uma parcela do cartão. R$ 300. Tinha o dinheiro. Mas se eu pagasse, ficava com R$ 40 até o fim do mês. R$ 40 não compra nem o básico. Então eu não paguei. Deixei vencer. Liguei no banco, renegociei, paguei menos no mês seguinte. E os R$ 40 viraram 300 no bolso, porque eu consegui atravessar o mês sem dever. Parece contra tudo que ensinam, né? Mas foi assim que as dívidas começaram a diminuir de verdade. Não porque eu pagava mais, mas porque eu parei de criar dívida nova. E para isso, eu precisei aprender a deixar algumas contas esperando. Dói no começo. A gente sente vergonha. Mas com o tempo, você vê que o banco não vai à sua casa. O banco não tira seu sono. Quem tira seu sono é a falta de leite, a conta de luz cortada, o gás que acabou. Essas não podem esperar. Hoje eu ainda tô pagando. Não tô livre. Ainda tem dias que aperta, que o telefone toca, que o aplicativo mostra vermelho. Mas a diferença é que agora eu entendo o jogo. Eu não confio mais em proposta bonita. Não assino nada sem ler. Não aceito parcela que não cabe. E, principalmente, não me culpo mais por ter caído. A culpa não ajuda. Ajuda é saber que da próxima vez, eu não caio. Se você tá nesse lugar agora, com o telefone tocando, com medo de abrir o banco, com aquela sensação de que não tem saída, respira. Não aceita a primeira proposta. Não assina por desespero. Procura informação, conversa com quem entende, separa o essencial do resto. Porque renegociar dívida não é errado. Errado é fazer isso sem saber o que está assinando. Errado é confiar em quem só quer receber, não importa como. A gente vai levando. Um mês de cada vez. Até o fim do mês.